sou o professor Edilson. A partir de agora estaremos focados em mais um assunto. O nosso tema de hoje será sobre ideologias anarquista, socialista e o comunismo. A primeira ideologia que vamos estudar é o anarquismo. O anarquismo foi fruto do iluminismo, especialmente com ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Outros intelectuais chegaram a formular várias concepções políticas e econômicas, até se chegar à ideia de ausência de um Estado e formação de sociedades voluntárias. A ideologia conquistou muitos trabalhadores europeus que trouxeram as ideias quando migraram para o Brasil, nas décadas finais do século XIX. No Brasil, os imigrantes italianos ajudaram a difundir as regras do anarquismo entre os trabalhadores. Essas ideias foram de fundamental importância para a eclosão das greves brasileiras, elas ocorridas nas décadas de 1910. Ao contrário do que se imagina, a cultura popular, o anarquismo nada tem a ver com a ausência de ordem, e sim a defesa da conquista de uma sociedade igualitária com uma transformação imediata. Outra ideologia, o socialismo, é uma corrente ideológica que surgiu no século XIX e propõe a extinção da propriedade privada, dos meios de produção, e também a tomada do poder por parte do proletariado, o controle do Estado e também uma divisão igualitária de rendas. O primeiro país a implantar esse regime socialista foi a Rússia, isso a partir de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa. Após a Segunda Guerra Mundial, esse regime foi introduzido nos países do leste europeu, entre eles a China, Cuba e alguns países africanos e também alguns países asiáticos. O principal pensador do socialismo foi Karl Marx. Para ele, esse regime surgiu a partir do capitalismo e dos seus meios de produção, tendo seu controle desempenhado pelo proletariado, assim como o Estado, que posteriormente seria extinto, dando origem ao comunismo, que corresponde a uma sociedade sem classes sociais e economia de mercado. Com a queda da União Soviética a partir de 1991, o socialismo perdeu e poucos o seguem. Somente é o caso da China, Vietnã, Coreia do Norte e Cuba. Quanto ao comunismo, uma outra ideologia, ela pode ser compreendida como sendo um tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades seriam sistematicamente abolidas. Uma característica básica da doutrina comunista é que os meios de produção são disponíveis ao público, abolindo-se a propriedade privada. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, essa ideologia é considerada por muitos como o fim do comunismo no mundo, o qual permitiu a expansão do capitalismo pelo leste europeu. Cuba é o único país das Américas de doutrina comunista. O país adotou essa ideologia em 1959, através de uma revolução liderada por Che Guevara e Fidel Castro. Contudo, com a desintegração da União Soviética em 1991, que se apoiava no regime Fidel Castro, Cuba passou então a enfrentar diversos problemas econômicos. Nos últimos anos, visando reverter a situação, o governo passou a estimular investimentos estrangeiros de forma moderada, promoveu
a aproximação com a Venezuela para o fornecimento de petróleo e incentiva o turismo, que é proporcionado em virtude das belezas naturais da ilha. As pressões internacionais e os constantes embargos econômicos fizeram com que Cuba, em 2004, com a liberação de presos políticos, a União Europeia e outros países da América reataram então relações diplomáticas com a ilha. A nação estuda então a possibilidade de reintegração à Organização dos Estados Americanos, sendo que foi expulsa com a Revolução de 1962. Mas que para isso ocorra, Cuba deve respeitar os princípios elementares da organização. Muito complicado? Vamos fazer então alguns exercícios. Exercício 1. Observe o texto de Enrico Malatesta. Para nós, a autoridade não é necessária à organização social. Ao contrário, acreditamos que ela é sua parasita, que impede uma evolução e utiliza seu poder em proveito de uma certa classe que explora e oprime as outras. Enquanto houver harmonia de interesses em uma coletividade, enquanto ninguém quiser ou puder explorar os outros, não haverá marca de autoridade. A respeito da doutrina, é correto afirmar que Alternativa A. Ambicionava construir uma ciência da natureza humana, não estabelecia distinção entre ciência física e ciência social, e identificava a teoria moral, religiosa e política existente como principal obstáculo à realização das leis da harmonia. Alternativa B. Afirmava que após a Revolução, os trabalhadores estabeleceriam a ditadura do proletariado e mais tarde, com o crescimento da produção e da riqueza, o próprio socialismo daria lugar ao comunismo, sociedade na qual não existiriam classes sociais e o Estado. Alternativa C. Considera que o Estado e a propriedade privada são a fonte de todos os males sociais e devem ser substituídos por uma sociedade de homens livremente associados, sem leis codificadas, sem política, sem tribunais ou forças armadas. Alternativa D. Acreditava que o Estado, a Igreja e a burguesia financeira e industrial seriam extintas lentamente, sem a necessidade de lutas sociais, ao longo do processo histórico do desenvolvimento do socialismo e de sua transição para a sociedade anarquista. Alternativa E. Preconizava uma sociedade na qual não haveria lutas de classes, porque os ricos não seriam tão ricos e os pobres não seriam tão pobres. O capital e o trabalho deveriam viver em colaboração um com o outro, obedecendo aos princípios da caridade cristã. Resposta correta, alternativa D. E lembrando, o anarquismo defende uma sociedade igualitária, com uma transformação imediata. Exercício 2. O permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eterno distinguem a época de todas as outras. Todas as relações fixas e enferrujadas, com o seu cortejo de representações e concepções, são dissolvidas. Todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que era sólido se valoriza, e os homens são, por fim, obrigados a encarar com os olhos bem abertos a sua posição na vida. Esse texto é de Karl Marx. Em 1948, na defesa de uma nova sociedade, o Manifesto Comunista criticou as transformações advindas da modernização capitalista nos países da Europa Ocidental.
Dois aspectos dessa modernização estão criticados. Foram: alternativa A, crescimento industrial e garantia de direitos sociais. Alternativa B, aceleração tecnológica e aumento da divisão de trabalho. Alternativa C, mecanização da produção e elevação da renda salarial média. Alternativa D, diversificação de mercados e valorização das corporações sindicais. E alternativa E, crescimento rural e aumento de salário. Resposta correta, alternativa B, aceleração tecnológica e aumento da divisão de trabalho. Com isso, terminamos mais uma aula. Até a próxima!